Bom dia a todos, ou boa tarde, talvez, boa noite. Mas vamos lá. Essa então é a nossa última aula da primeira unidade, né? Como eu havia dito na nossa aula sexta-feira, eu iria postar, né, uma gravação de exemplo de uma aula prática que nós fazíamos quando o semestre acontecia de forma presencial. E aí eu trouxe então aqui a ideia geral. Eu tinha já dado uma breve resumida, né, de como é que acontecia essa aula, mas como alguns alunos não acompanharam a nossa aula síncrona, eu vou trazer explicações, né, mais detalhadas. Então, basicamente, o objetivo dessa aula que nós fazíamos lá no laboratório, né, usávamos dois voluntários, dois alunos, separava a turma em metade, duas metades, né? A primeira metade assistia os primeiros 50 minutos e a segunda os segundos 50 minutos. E eram quase idênticas as duas aulas. Então vamos lá. O objetivo era verificar essa interação entre os sistemas energéticos, né? Então, a aula consistia basicamente em três momentos, né? Então o voluntário era colocado na bicicleta ergométrica. Nós conectávamos ele com uma máscara, né, que capta os gases que ele está respirando, que ele está trocando. Então, aí nós conseguimos medir com o equipamento o consumo de oxigênio, que aqui está escrito como VO2, e o CO2, o dióxido de carbono produzido, que está sendo expirado. Então, basicamente, a gente consegue identificar o VO2 e o VCO2 a partir dos gases trocados na respiração. Medíamos também a frequência cardíaca e o lactato sanguíneo. Bom, então a primeira etapa da aula, depois que colocávamos o voluntário na bicicleta, já conectado com esse sistema todo de mensuração de gases, a gente pedia para ele pedalar por 12 minutos, né, sendo que os 4 primeiros minutos eu fixava lá na bicicleta uma carga de 20 watts, que é quase imperceptível, é quase que você está pedalando sem nada, sem carga nenhuma, né? Imediatamente, então, quando dava 4 minutos, a gente aumentava 50 watts, portanto a potência, a resistência da bicicleta subia para 70 watts. Né? Então a ideia era impor um pouco mais de dificuldade para sentir para ver como é que o organismo respondia a isso, especialmente a parte, né, de oxigênio e mesmo lactato sanguíneo. E os últimos 4 minutos daqueles 12, né, eram 12 contínuos, então 3 degraus, né, vamos dizer assim. Eu subia mais 50 watts, então ele terminava 4 minutos pedalando com 120 watts. Dessa forma, com essa primeira parte, né, de exercício, nós conseguimos ver como é que o sistema, de um modo geral, né, os sistemas energéticos, eles sofreram para, ou foi administrado, né, para se ajustar a essas demandas, né, já que eu ia pôr uma demanda um pouco mais intensa, 20, 70 e 120 watts, e nós medimos então como é que o organismo respondia a isso. Após esses 12 minutos, eles ficavam 4 minutos parados, né, nós continuava medindo tudo, e após essa recuperação, aí nós pedimos para os voluntários fazerem 4 repetições de 6 segundos. E nesse momento aqui, eles faziam em forma de sprint. Portanto, eu dava o comando, né, fazia uma contagem regressiva, e a hora que eu falava vai ou já, voluntário ou a voluntária tinha que fazer um sprint, tentava acelerar o máximo possível a bicicleta, né, dentro desse intervalo de 6 segundos. Nesse exercício, eu conseguia medir quanto de potência que ele estava gerando. A potência não ficava fixa como no exercício anterior. A bicicleta ela tem um modo de funcionamento que ela detecta, né, nesse caso aqui eu deixava ela programada para ela detectar quanto que a pessoa estava conseguindo gerar de potência, né, essa potência que eu chamo aqui, ó, de potência mecânica. Então quanto que em 6 segundos essa pessoa conseguia produzir de potência. E aí que vinha a diferença das duas aulas, né, dos dois voluntários.
Um fazia uma recuperação de 4 minutos em uma das aulas, né? Então, um dos voluntários fazia tudo igual e essa recuperação de 4 minutos. E o outro fazia uma recuperação de 1 minuto somente entre os sprints. Então, era tudo idêntico, né, até esse momento. E a diferença vinha aqui. Então, um voluntário recuperava 4 minutos, o outro voluntário recuperava 1 minuto somente entre cada repetição de 6 segundos. Nós vamos ver alguns resultados aqui de semestres anteriores. Deixa eu passar aqui. Nessas duas tabelas, nós vemos aqui, talvez visualmente não esteja tão... Vou tentar dar um zoom aqui, vamos ver se a gente consegue ampliar um pouco. Então, olha só, aqui na parte superior, nós vemos o primeiro voluntário, né, o voluntário A, estou chamando ele de A aqui, ó. Então tem aqui na coluna, né, eu tenho medidas feitas, na primeira linha na verdade, as medidas feitas no repouso, então repare a frequência cardíaca dele antes de iniciar os 12 minutos era 80 batimentos, o consumo de oxigênio era 481 mililitros por minuto, né, esse valor aqui, 481, a produção de CO2 era 402 e o lactato no sangue era 0,9 milimolar. Ao final dos 4 minutos, pedalando a 20 watts, né, nós podemos ver agora na segunda linha os valores. Então a frequência estava lá quase em 100 batimentos, o consumo de oxigênio, olha só, ele mais do que dobrou daquela demanda de repouso. Então reparem, no repouso era 481, passou para em torno de 1.100 aqui o consumo de oxigênio e consequentemente mais CO2 também. E o lactato, reparem que ele ficou lá muito parecido, ó, ficou em torno de 1,1. Os próximos 4 minutos, né, nós vemos já de novo aumentos aí na frequência cardíaca, foi para 113, o consumo de oxigênio aumentou de 1.100, né, que estava para 1.300 aproximadamente, e o lactato foi para 1,9. E nos últimos 4 minutos, né, ou seja, a intensidade estava sendo elevada, vemos a frequência cardíaca aqui agora em 138, consumo de oxigênio praticamente 1.700 ml de oxigênio por minuto, e o lactato, 2,5. No voluntário de baixo, né, o voluntário que eu chamo de B aqui, nós vemos o mesmo comportamento. Ó. Consumo de oxigênio no repouso era lá 428, lactato era 1,4, e conforme foi subindo aí os degraus, né, de intensidade, 20, 70 e 120 watts, nós vemos aí que foi aumentando a demanda, então, aeróbia, né, o consumo de oxigênio vai sendo elevado, e também o lactato sanguíneo, né, que é proveniente lá de metabolismo anaeróbio, a gente vê que ele também aumentou. Isso mostra que estava existindo algum aumento de contribuição anaeróbia, né, mas não predominante com certeza absoluta. Bom, na parte de baixo aqui onde está rosa, nós vemos basicamente algumas poucas medidas nesse momento aqui relacionadas aos sprints. Né? Depois eu explico porquê. Nós vamos ver um gráfico até com algumas dessas figuras, mas esses valores de consumo de oxigênio, por exemplo, eu faço uma média, né, de uma parte dos 4 minutos, porque como nós vamos ver aqui, eu vou até trocar já a figura, aqui a gente vê a forma gráfica, né, que o equipamento lá de consumo de oxigênio nos fornece. Então reparem aqui essa primeira, embaixo de onde está escrito 20 watts, né, a curva vermelha representa o consumo de oxigênio, então repare que ele tem flutuações, ele fica subindo e descendo, e a linha azul representa o CO2, né, o VCO2. Então reparem ali que os 4 minutos, basicamente onde tem um triângulozinho pequenininho, uma marquinha, onde acabava os 4 minutos, né, onde aumentava para os próximos 4 minutos, onde está 70 e os 120. Então reparem que o consumo de oxigênio, essa é medida do equipamento mesmo, o software do equipamento o analisador de gases, né? Reparem que tanto o consumo de oxigênio quanto o CO2, eles vão se elevando,
né, conforme eu aumento a demanda de carga externa ali, que era esses watts que eu estou mostrando aqui. Depois reparem essa depressão, depois do 120, quando acabava o 120 e entrava nos 4 minutos de recuperação, né, que está escrito embaixo ali, reparem como cai rápido, né, o consumo de oxigênio, que estava lá num patamar lá de mais de 1,5 litro de oxigênio, como ele cai rápido e tende a retornar para os valores de repouso, né, tanto o oxigênio quanto o CO2. Lembrando, o CO2 é a curva azul, ou a linha azul, e o VO2 é a linha vermelha. Então eles caem, e aqui nós vemos esses 4 picos subsequentes, que são os sprints. Olha a diferença entre essa figura, e aí vocês já vão matar um pouco a charada aí, ó, e a próxima figura. Então esse era um voluntário, e esse é o outro voluntário. Igualmente, vemos aqui o início do exercício ali onde está escrito repouso, 20, 70 e 120 watts, né, as demandas de energia aumentando. Recuperação, onde tem essa queda aqui em direção aos valores de repouso. E aqui os sprints. Foquem o olhar no sprint aqui, ó, no consumo de oxigênio, CO2 desses sprints e desses aqui. Ó. Acho que já é nítida aqui a diferença da recuperação. Aqui nós temos a recuperação de 4 minutos. Reparem que em 4 minutos de recuperação, o oxigênio que tinha alguma elevação, embora o exercício tinha uma demanda muito anaeróbia, mas reparem que ele ativa o sistema aeróbio, tanto é que tem esse aumento, sai de valores lá de baixo do repouso, né, tem uma elevação, geralmente após os 6 segundos ali, o consumo de oxigênio atinge esse valor, nesse caso aqui, pico, e depois em 4 minutos ele volta de novo lá para baixo. Ó. Quando nós fazíamos a recuperação de 1 minuto, reparem que o consumo de oxigênio ele tende a não voltar lá para baixo, não dá tempo. Ó. Em 1 minuto o organismo estava recuperando, tentando levar de volta, né, o metabolismo para o seu estado basal, mas a gente já vinha com um novo sprint. E dali 1 minuto vinha com um novo sprint, dali 1 minuto vinha com um novo sprint. Então reparem aqui que a curva de O2 e CO2, né, ela fica mais embolada, ela está mais concentrada, não tem tempo hábil para o sistema fazer isso aqui. Ó. Com 4 minutos ele consegue, né, e é onde está a recuperação da fosfocreatina, lembrem aí de aulas passadas. Mais um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção nessa aula, eu passei rápido aqui, mas eu vou voltar nessa tela novamente, ó, que é esse QR, que são valores do CO2 dividido pelo O2. Então a gente vê aqui um quociente respiratório, que é o QR, de 0,84 no repouso, para o voluntário A. Nos 20 watts foi para 0,86, depois 0,92 e 0,96. Reparem que ele está aumentando essa razão, né? Essa divisão aí entre CO2 e O2. Basicamente é isso, é só dividir o valor aqui, esse 402, por 481, vai dar o 0,84. No segundo voluntário, nós vemos aqui também esse valor aumentando, né? Partiu lá do repouso de 0,82, nos 120 watts estava em torno de 1. E aí eu vou chamar a atenção para esse slide que eu já apresentei em outra aula, que tratava exatamente disso, ó, desse quociente respiratório, que ele é fruto, né, a gente consegue fazer inferências, consegue obter informações a partir dessa divisão do metabolismo propriamente. Então aqui nós temos na parte de cima, nessa equação de cima, qual que é o produto aí da oxidação de uma molécula de glicose, que é o C6H12O6. Então aqui temos uma molécula de glicose, supostamente sofrendo o seu processo de oxidação lá no piruvato, né? Pode ser transformado em piruvato. Nós temos uma proporção aí de produção de CO2, 6 CO2 produzidos para 6 oxigênios que foram utilizados por esse processo de oxidação. Portanto, se eu dividir 6 por 6, eu vou ter o QR de 1. Na gordura, né, que é a representação de baixo, ó, o C16 aqui, um ácido graxo com 16 carbonos, ele precisa de 23 moléculas de oxigênio
e produz 16 CO2. Então, se eu dividir agora de novo 16 por 23, dá 0,7, certo? Então, o 0,7 Então, valores aqui, ó, agora voltando. 0,7 é um quociente respiratório típico de oxidação de gordura e 1 é um quociente respiratório típico de oxidação de carboidrato. O que está entre o 0,7 e 1 são proporções. Então, quanto mais perto de 0,7, mais proporção de gordura em relação a carboidrato, e vice-versa. Então, nós observamos aqui ó, um R de 0,84 no repouso para um voluntário e 0,82 para o outro voluntário, que são R, são razões aí de trocas, né, gasosas, que indicam que está tendo metabolismo misto, né, tanto gordura quanto carboidrato está sendo utilizado naquele momento para atender demandas de repouso, mas com uma tendência a ter mais gordura, está mais perto aí do 0,7. Conforme o exercício vai acontecendo e vai sendo elevado a intensidade, reparem que esse R, né, esse QR, melhor dizendo, ele vai aumentando, né, no segundo voluntário ele chega a um valor de 1, poderia até passar 1 inclusive, quando passa 1 mostra que o exercício está ficando, né, cada vez mais intenso e o metabolismo de carboidratos é realmente o predominante, né, a gordura já está longe de conseguir atuar, fornecer energia, quando chega perto de 1 ou passa de 1, né? Nesse caso aqui nós não tivemos valores passando de 1, mas é comum isso acontecer. Ou seja, quando passa de 1, significa que eu estou produzindo mais CO2 do que eu estou conseguindo consumir de oxigênio, né? Quando ele está superior a 1. Então reparem que ele é um indicador, esse QR, ele é um indicador de intensidade também. Quanto mais intenso, mais elevado ele vai ficando e reflete então, né, aquilo que nós falamos em aulas, que quanto mais intenso, mais eu fico dependente do carboidrato ou do glicogênio, né, para gerar energia. Esse R é um indicador disso. Então aqui nós vemos só essa representação novamente, já passamos por elas, né, as imagens aí do O2 e do CO2 durante os exercícios, a aula completa, vamos dizer assim. E agora vamos para a parte final, que são os sprints, né? Nos sprints a ideia era realmente induzir uma forma anaeróbia de exercício. Nessa figura nós vemos o perfil, como é que a potência, quando eu falava vai, né, que é onde essa linha verdinha clara está lá embaixo, está no 0, ó, 0 watts, né? De repente eu falo vai, e a pessoa tá, então ela começa a acelerar, faz a sua, né, maior, tenta gerar a sua maior potência naquele curto intervalo de 6 segundos. Reparem que a potência ela sobe imediatamente, atinge um pico, né, que está desenhado aí, descrito como pico de potência. Então isso acontece em 1 segundo, basicamente, 1 segundo e meio. Após eu dar o sinal de vai, a potência, né, se eleva. Nesse caso aqui nós estamos vendo valores, vocês não estejam conseguindo ver, mas o valor ali de potência está em torno de 1.100 watts, né, na escala onde está o pico. Deixa eu voltar aqui nosso zoom. E reparem que esse pico ele não é sustentado, então assim, em 1 segundo e meio, 2 segundos no máximo, a pessoa consegue gerar uma potência pico aí, que aqui está em torno de 1.100 watts, e mesmo ela acelerando mais a bicicleta, né, ela já passou daquela fase de dar o início mesmo, aceleração inicial, a potência vai caindo, né? Reparem essa curva que vai caindo, 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 até eu falar parou, deu 6 segundos, ela para de pedalar e a bicicleta para de detectar potência, que é onde está caindo de novo a linha verde no final aqui do intervalo. Nós calculamos 2 valores para cada um dos 6 sprints, então esse é um exemplo de um sprint somente. A potência pico, nós vamos ver valores ali de potência pico, então que é essa arrancada, esse comecinho mesmo, quando a força, a energia máxima que a pessoa tem, muito provavelmente já às custas de ATP pronto e fosfocreatina. E a média, nós também temos um cálculo da média dos 6 segundos. Então quanto que seria a média dessa potência aqui ao longo desses 6 segundos, né? Assumindo toda essa curva de pico e queda, e aí eu pego um valor médio então que representa todo o intervalo de 6 segundos. E aqui nessa figura, então, nós podemos ver já então, o primeiro voluntário,
né, valores aqui de um dos voluntários, em que teve recuperação de 4 minutos no sprint, né, estamos aqui descrito aí. Cada barra dessa representa o valor, então, do pico em azul e da média em vermelho. Reparem que os valores de pico aqui chegam a, em torno, beiram a casa de 1.200 watts, né? Então, quando ele dava aquela arrancada ali nos primeiros segundos, a potência chegava em torno de 1.200 watts. E a média, né, do sprint todo de 6 segundos, ela está aqui em torno aí de 900 e um pouquinho acima de 920, 950 watts. Reparem que há uma tendência para esse voluntário que recuperava 4 minutos em manter tanto a potência pico, né, ao longo dos 4 sprints, quanto a potência média. Reparem que ele conseguia fazer quase que, praticamente, que tem algumas variações óbvias, né, mas são valores muito parecidos, né, do segundo, do terceiro, do quarto sprint, com aquele no primeiro, que era o que ele estava, né, supostamente totalmente recuperado lá do exercício da demanda aeróbia, né? Ele passou 4 minutos parado e aí iniciava esses sprints. Figura posterior, ó, é o voluntário que recuperava 1 minuto apenas. E agora tem algo interessante aqui, ó. Reparem que a potência pico dele também tende a ser mantida, né? Inclusive o segundo e o terceiro sprint ele conseguiu até fazer um pouco melhor. E no terceiro parece uma pequena queda, mas se a gente olhar ele é muito parecido com o primeiro. Então vamos assumir que a potência pico ela conseguiu ser mantida, né? Mesmo com uma recuperação de 1 minuto. Enquanto a potência média, que está aqui em barra vermelha, a gente repara que ela vai caindo, ó. Eu vou falar os valores para vocês. A primeira são 1.080 watts, que ele conseguiu fazer de média. No segundo foi 1.050. No terceiro, 990. E no quarto, 950. Reparem que a média, né, gerada em 6 segundos, ela veio caindo. Muito possivelmente, isso é um resultado de não recuperação completa de fosfocreatina. E aí né, a gente pode se perguntar, mas como que a potência pico se manteve? Lembrem que a potência pico ela acontece nos primeiros 2 segundos. Ou seja, algum ATP pronto já eu tenho para iniciar, para dar arrancada. E em 1 minuto esse ATP provavelmente já estava, né, eu já tinha disponibilizado já uma energia para esses 1 ou 2 segundos. Então essa potência não é alterada. Mas ao longo dos 6 segundos, que aí eu começo a depender mais do meu estoque de fosfocreatina, reparem que nesse caso, comparado ao anterior, né, quando recupera 4 minutos, ó, reparem que a potência média aqui, ela tende a se manter, enquanto na recuperação de 1 minuto, a potência média tende a vir reduzindo, né, mostrando então que a fosfocreatina já não estava sendo recuperada, né, entre o primeiro e o segundo e o terceiro e o quarto sprint, e isso refletiu então numa queda de geração de potência, né? Mostra então que supostamente o sistema glicolítico participou mais, né, ao longo desses sprints, após o primeiro sprint, né, basicamente. Por fim, nosso último slide aqui mostra os valores de lactato sanguíneo após esses sprints. E aí nós medíamos assim, ó, era medido após o último sprint só. Então, quando fazia o quarto sprint, eu media 1 minuto depois de ter finalizado, 3 minutos depois e 9 minutos depois de ter finalizado. E reparem os valores, que os maiores valores encontrados, eles vão aparecer depois de 9 minutos só, né, no sangue. Então, reparem, ó, o voluntário A, 1 minuto após, o lactato estava em 8,5, 3 minutos tinha subido para 11,1 e 9 minutos estava em 12,3. O mesmo comportamento para o voluntário B, ó, subiu de 9,2 para 11,5. Isso porque quando a demanda anaeróbia é muito alta, como foi o caso desses sprints, né, demanda glicolítica, vejam então que mesmo sendo 6 segundos de duração, o sistema glicolítico atuou fortemente, né, ou seja, gerou aí uma produção de lactato alta.
E aí, quando essa demanda é muito alta, o organismo fica um tempo ainda liberando o lactato no sangue, né, após o término do exercício, o organismo continua liberando então o lactato no sangue. E se a gente vai medindo então depois, a gente vai vendo que no sangue o pico dele vai aparecer geralmente entre 6 e 10 minutos. É o maior valor de lactato na corrente sanguínea. Isso é reflexo, então, de uma grande solicitação, uma grande demanda, né, de energia glicolítica, que gerou, então, acidose, né, um fruto aí desse metabolismo ter sido ativado é o próprio lactato, né, que medimos no sangue, proveniente do músculo. Né? Lembrando que o lactato então está sendo produzido lá na musculatura, mas está sendo difundido para a corrente sanguínea, e é aqui que a gente mede esse valor. E aí vale agora um exercício aí mental, né? Na nossa avaliação, potencialmente nós vamos trabalhar um pouco com isso também, que é a remoção. Quanto tempo levaria, né, conhecendo um tempo de meia-vida aqui do lactato, do voluntário A, por exemplo, né, que chegou com um valor de 12, quanto tempo ele precisaria se recuperar para chegar num valor de 1, né? Se a gente voltar lá na primeira tabela, ele tinha, lá no início do exercício, reparem aqui, ó, ele tinha um valor de lactato de 0,9 antes de começar tudo. Quando ele fez a parte aeróbica, esse lactato foi para 1,1, 1,9, 2,5, né? Acompanhe aqui na coluna da direita, onde está escrito lactato. Então, reparem, a demanda glicolítica aqui naquele exercício que eu chamei de aeróbio, né, que ele pedalou com 120 watts, ó, gerou uma resposta de lactato bem pequena, né, um pouco acima só do que ele estava no repouso. E enquanto que no pós-sprint esse valor subiu lá para o valor de 12. Então mostra exatamente o quanto que os sistemas foram acionados. E um último detalhe para fechar tudo, para amarrar, é essa potência. Ó. Aqui ele estava com uma potência de 120, que eu fixei essa potência, e quando eu deixei ele livre para ele pedalar, fazer o sprint lá com o máximo que ele podia, eles chegaram aí em torno de 1.100, 1.200 watts. Né? Óbvio que numa duração muito curta. Né? A média dos 6 segundos, alguma coisa perto de 900 ou 1.000 watts, né, para 6 segundos. Se esse sprint fosse de 15 segundos, provavelmente essa média já seria menor e assim sucessivamente. Né? Quanto maior a duração, menor vai ser a geração de potência, porque mais vai mexer com os sistemas, com qual sistema energético, né, vai conseguir contribuir para atender aquela duração. Ok? Então, acho que era isso. Então, a partir de agora, então, a gente encerra essa primeira unidade. Eu vou postar a nossa avaliação, né, que vai contemplar aí a interação desses sistemas energéticos, um pouco dessa aula prática, e nos vemos em breve. Então, boa semana e até breve.